Então, bom dia. Hoje, dia 17 de setembro. Deixa eu ligar aqui no Instagram também. Bom dia, pessoal. Pessoal do Insta, pessoal que está aqui na sala do Zoom para mim, comigo, né? Hoje a gente vai estudar, né? É o nosso terceiro encontro do Lendo com o Coração. E a gente vai estudar a continuação do livro Onde Estão Minhas Moedas, do Juan Garriga, né? Esse livro ele fala muito sobre a relação de pais e filhos, o vínculo, as chaves do vínculo de pais e filhos. Então a gente começou esse grupo, né, que espero durar bastante aí, porque quando eu me disponho aqui a estar trazendo um livro e a gente está estudando, então isso abre um campo muito legal para mim também de estudos, né, de compreensão. Eu também tenho que me dedicar um pouquinho a mais para passar para vocês, então eu acabo tendo esse compromisso. E para mim é algo assim que eu estou desenvolvendo na minha vida, constante, compromisso. Então é importante para mim. E uma coisa que eu tenho percebido muito é quando a gente entra no mundo das constelações, nesse universo sistêmico, a gente vai entendendo muito dos nossos comportamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos emaranhamentos, né? Aonde que a gente está vinculado, aonde que a gente está em lealdade e tudo mais. Primeiro a gente vai entendendo tudo isso e tudo vai fazendo muito sentido. Então, esse lugar, essa procrastinação que tem a ver com uma lealdade, ou às vezes uma apatia, uma depressão. Só que depois tem uma segunda etapa que a gente precisa começar a colocar as coisas em ação. Então, tinha uma terapeuta muito querida ela fez um trabalho comigo e ela falava que é um tripé: consciência, decisão e ação. Então, sem ação, não adianta nada a gente ir tendo consciência, porque a ação é quando a gente também faz o trabalho no nosso corpo, da mudança, né? Então, a gente vai colocando em ação de acordo com conforme a gente vai dando conta. Então, por exemplo, para mim, tá aqui a cada 15 dias é um processo de constância. Então, me ajuda nesse lugar da ação. E cada um vai descobrindo o seu lugar, sabe? Porque senão a gente vai compreendendo os porquês que a gente age de tal maneira ou que a nossa vida está travada. E se a gente não se colocar nesse movimento de ação também, né, de decidir agir, de fazer diferente, a gente vai ficar sempre usando isso como muleta, né? E entrando muito nesse lugar da vítima, né? E daí vítimas não prosperam, por isso que a gente continua travado. Então, é muito importante a gente estar nesse lugar de ação também. A gente vai promovendo ações de acordo com o que a gente consegue. E tá tudo bem, mas é importante que a gente se movimente, que com o movimento vem movimento. Como a gente está falando da relação de pais e filhos, e a gente vai entrar hoje aqui na página 32, que fala que obstáculo eu posso encontrar nesse processo de recuperação de amor por meus pais, né? A gente já contou toda a história. Quem não acompanhou, tem as gravações. Lá no YouTube está mais completo, porque sempre eu faço um exercício ao final de cada encontro. Aqui no Insta fica só a leitura mesmo, né? Que a gente vai compartilhando junto. Então, quando nós estamos nessa etapa de como a gente recupera esse amor pelos pais, né? E purifica esse amor, na verdade, né? Então, eu tá refletindo hoje, cedo, meditando sobre isso, sobre esse encontro, eu estava pensando assim, né? O que a gente mais precisa se despedir, né? É uma renúncia mesmo, uma renúncia à nossa idealização, né? Eu tenho um baralhinho aqui que é de apoio ao luto, e ontem eu estava vendo uma palestra sobre vida e morte de um constelador também que eu gosto muito, e ele estava falando exatamente sobre esse processo do luto, né? Então, quando a gente fala em luto, a gente fala muito sobre essa perda, né? Às vezes de uma pessoa querida na nossa vida. Mas conforme a gente vai percebendo,
a vida ela só acontece com as mortes, né? Então é um processo que eu estava conversando até com a Cassandra aqui no início. É um processo de deixar morrer para vir mais vida, né? E nesse processo da gente deixar morrer, a gente precisa também, muitas vezes, ficar em luto de algumas coisas. Então, deixar morrer a nossa idealização, das nossas expectativas, de como a gente gostaria que a nossa infância tivesse sido, de como a gente gostaria que a nossa família tivesse sido, os nossos pais tivessem sido, é também um movimento, né, de luto, porque é eu abrir mão de que aquilo que eu imaginei ou que eu idealizei, seja de um relacionamento também, ele nunca vai acontecer. É eu abrir mão e eu entrar em contato com a realidade, com o que é. Só que esse abrir mão, essa renúncia, ela traz dor. E daí o que que acontece? Quando a gente entra em contato com a dor, qual que é o nosso movimento? Fugir. Então, ter o movimento da gente aprender a se sustentar ali na dor, mas de uma forma amorosa, para que a gente possa viver esse luto e deixar é, as nossas idealizações ou as relações que já não funcionam mais, essas expectativas que eu tinha pelos meus pais, pelo que eu queria que eles fizessem para mim, né? É entrar em contato comigo mesmo e com o meu adulto daí. Eu tô deixando a minha criança em paz, digamos assim, né? Então eu trouxe aqui dentro desse baralhinho aqui, que ele fala assim, ó, reflexão de Sigmund Freud. O luto é a reação à perda de um ente querido, a perda de alguma abstração que ocupou o lugar de um ente querido. Por quê? Quando a gente, às vezes, morre alguém muito querido na nossa vida, às vezes a gente ocupa esse lugar por um vício, por uma fuga. Então, que é a primeira coisa que a gente dá conta de fazer, né? Então, também a gente precisa o quê? Também deixar aí essa abstração que entrou na nossa vida. O luto também é a perda de um objeto externo ou interno. Às vezes, por exemplo, por uma criança, um brinquedo que ela gostava muito e aquele brinquedo quebrou, ela nunca mais vai ter, e aquilo tinha um significado emocional muito forte para ela. Ou uma mudança de país, né, como ele fala aqui. Então, assim, ele fala: o luto é a reação à perda de um ente querido, a perda de alguma abstração que ocupou o lugar de um ente querido, a perda de um objeto externo e ou interno, como o país, a liberdade, o ideal de alguém e assim por diante. Então, quando eu li isso aqui, eu falei: é verdade, é o ideal. Então, assim, como a gente está estudando essa relação de pais e filhos, hoje o meu convite para vocês aqui é entrar em luto, deixar essa idealização ir. O que eu ainda cobro, o que eu queria que fosse diferente ainda, o que eu ainda não concordo. Por exemplo, às vezes eu perdi minha mãe no momento que eu precisava e eu não tive aquele suporte. Só que eu precisei ser forte, eu precisei dar conta e continuar. Então, às vezes, esse luto ainda não foi vivido de uma maneira dentro de mim que ainda aquilo ali me deixa em paz. Me deixa em paz para poder seguir adiante. Quando que a gente sente paz? Quando a gente olha, quando que a gente consegue seguir adiante? Quando a gente sente paz? Quando a gente olha para o que aconteceu, para as nossas idealizações, para as relações passadas que a gente viveu e que, de certa forma, deu certo por um tempo, depois não deu certo mais. Existiu um fracasso ali nas relações amorosas, nas relações de amizade. Quando a gente olha para tudo isso com uma verdade, e com renúncia, eu renuncio, foi o que foi. Eu concordo com o destino, às vezes, de eu ter sido adotado, de eu não ter podido conhecer meu pai e minha mãe, e daí eu ter vindo para uma outra família que me deu a sobrevivência. Eu concordo com o destino de que às vezes os meus pais se separaram e eu não pude conviver com uma família que eu idealizava.
E o meu pai não conseguiu ser tão presente, ou a minha mãe, ela não conseguiu ser tão amorosa porque ela estava muito machucada. Eu concordo com o destino de eu ter perdido, às vezes, meu pai ou minha mãe, no momento que eu precisava do apoio deles, e eu me senti muito abandonada. E aí, quando a gente vai entrando nesse lugar de concordância, que vem junto com a renúncia nos faz crescer. Para uma criança ir crescendo, entrar na adolescência, ela precisa o quê? Renunciar ao infantil dela. Então, por exemplo, quando a gente vê os bailes de debutante, a menina renuncia à boneca, né? E porque ela está indo para uma outra etapa. E assim são todas as etapas na nossa vida. Elas vão necessitando de renúncias. E as renúncias nos trazem frustração. Então, o quanto é importante a gente aprender a lidar com essas duas palavrinhas, renúncia e frustração. Quando eu me apazigo com essas duas palavras, eu me permito viver elas, eu consigo entrar nos processos de luto. E daí esses processos, para cada um vai ser de um jeito e vai ter um tempo também, né? Então, talvez para uma pessoa, é, algo vai ser simples, dela entrar em contato, lidar, sentir aquela dor e deixar ir. Para outra, não. Então, a gente precisa ir aprendendo, e eu volto novamente o que eu falo em todos os encontros, aprendendo a perceber no nosso corpo, aprendendo a sentir o que pesa, aprendendo a suportar a angústia de algo quando a dor está surgindo, e ir se acolhendo com respiração, com presença, com várias ferramentas que a gente sempre vai conversando também. E quando eu não dou conta, de repente eu vou numa terapia, eu vou trabalhar e terminar de elaborar isso lá, eu vou ter suporte. Porque tem questões que são muito desafiadoras para a gente, que a gente vai precisar de um suporte. Então, hoje eu queria iniciar nossa leitura sobre isso, convidando vocês a entrarem em luto das idealizações que vocês fizeram do pai e da mãe. É um luto mesmo, de eu deixar isso e de eu deixar isso morrer, de eu não precisar cobrar mais. Quando eu não preciso cobrar mais, eu deixei aquilo assentar, tá bom? E daí a gente vai continuar aqui na página 32, que fala assim, do livro Onde Estão Minhas Moedas, né? Que obstáculos eu posso encontrar nesse processo de recuperação do amor por meus pais? Existem dois discursos que explicam os principais obstáculos que esse movimento amoroso, natural e espontâneo encontra para fluir até nossos antecessores. Então, o que seria o movimento normal, né? O amor fluir desde as gerações mais antigas, né? Dos pais, avós, bisavós, e fluindo como uma cadeia mesmo. Por que ocorre essa dificuldade, esse obstáculo? O que acontece? Ele traz isso aqui. O primeiro deles nos revela que temos problemas porque não fomos bem ou suficientemente queridos como filhos, que entra nesse lugar que eu iniciei falando com vocês hoje. Em contraste e complementarmente, o segundo defende que o conflito está em amar de maneira infantil. Então, na verdade, eles se complementam, né? Cega e mágica, algo que nos leva a nos envolver de maneira trágica com o destino e as dificuldades daqueles que formam parte da nossa rede de vínculos, sejam os pais ou a família em sentido mais amplo. Então, é exatamente isso que eu trouxe no começo, sobre a gente entrar em luto disso. Porque ou a gente realmente não foi amado, não tem essa bagagem, né? Que é o que acontece na maioria das vezes, mas também a gente ama de maneira infantil, porque a gente, daí para conquistar esse amor que a gente não sente, a gente vai fazendo o quê? A gente vai fazendo vínculos cegos. Então, vai tendo lealdades invisíveis, vai repetindo padrões, que é a forma que a gente vai amar, né? A forma que a gente encontra de amar e ser amado e de pertencer. Porque pertencimento é igual amor nesse olhar da constelação. Para a gente se sentir amada, a gente precisa pertencer.
Em relação ao primeiro, né, sobre esse lugar de não fomos bem ou suficientemente queridos como filhos, né? Em meus cursos e workshops, que o importante, gosto de dizer em meus cursos e workshops, que o importante não é tanto o fato de que não nos tenham desejado ou não nos tenham querido bem o suficiente. A percepção de ser amado ou não é muito variável e subjetiva, mas se seguimos amando ou não. O mal-estar, a angústia, o inferno, a queda, ou como se queira chamar isso, não se refere tanto ao fato de não termos recebido amor de fora, mas à falta de amor em relação aos outros que temos dentro de nós. Então, é exatamente o que Jesus trouxe, né? Amar o outro como ama o próximo como a ti mesmo, né? Quando a gente não tem esses vínculos saudáveis na infância, a gente não consegue, a gente não aprende a nos enxergar, né? A gente não aprende a ser amado pelo que a gente é, mas sim pelo que a gente faz. E isso é tão complicado, porque mesmo depois, conforme a gente vai criando consciência na vida, quando a gente se torna paz, muitas vezes a gente se vê fazendo isso com os nossos filhos também, né? Que é o formato que a educação ela vem. É muito difícil amar o outro como ele é. É muito difícil, principalmente quando o outro é diferente de mim. E esse diferente dele, muitas vezes traz o quê? Traz gatilhos em mim. Por quê? Porque eu ainda não consigo me enxergar. Então, quando eu consigo me enxergar, quando eu consigo acolher minhas dores, quando eu consigo estar em paz comigo, o que que acontece? Eu consigo olhar para o outro, eu consigo ver o outro como ele é. E essa relação, ela é tão profunda, gente, com os pais, que o que eu estou descrevendo aqui é o que a gente vive em relacionamento afetivo, em casamento. O que acontece no casamento? Por isso que o Bert Hellinger fala, os relacionamentos na vida dependem de como é o relacionamento com os seus pais, principalmente com a sua mãe. Por quê? Porque a mãe é aquele vínculo simbiótico. A mãe é aquele vínculo que você ficou 9 meses junto no mesmo corpo. Então, quando você nasce, se separa dela, o sentimento de perdi algo de mim é muito grande, até a criança ir desenvolvendo autonomia e entendendo tudo isso. Então, quando eu não consigo ir desenvolvendo essa autonomia em mim, sendo amado pelo que eu sou, ou seja, eu posso expressar, inclusive, os meus defeitos, que eu não vou ser julgado, eu não vou ser rechaçado. Agora, quando eu preciso ser boa o tempo todo, quando eu preciso ser perfeita o tempo todo, eu tô o quê? Eu tô em busca de amor e validação. E esse amor, ele não é fluido. E a gente reproduz isso com os nossos filhos também. Porque é muito difícil, muitas vezes, a gente olhar para o filho e ver ali uma discrepância muito grande, que às vezes mexe com você. E daí você fala assim, e você tá ali cobrando, você não consegue dar amor para esse filho dentro do que ele é. Você cobra que ele seja diferente. E assim a gente vai fugindo da nossa essência do que a gente é. E assim a gente também vai tendo dificuldade de amar o outro como ele é. Então, é um desafio constante, diariamente, de enxergar o outro. Eu vejo você. Isso me incomoda, mas faz parte. E o que dentro de mim está relacionado com isso que me incomoda no outro? São perguntas que a gente tem que se perguntar. Por exemplo, às vezes a gente vive uma situação e a pessoa traz uma resposta para você, que você fala, nossa, mas parece que isso não tem a ver comigo. Isso tem a ver com ela. Mas daí o que que acontece? Aquilo me machuca. Então, aprendendo a separar as coisas. E eu só consigo fazer isso se eu estou na presença, se eu começo a me fazer as perguntas. Por que que isso mexeu comigo? Onde que isso está dentro de mim? Então, as relações, elas vão trazer esse reflexo para gente. Esse reflexo de como o amor do pai e da mãe chegou. Que tem a ver com abandono, que tem a ver com rejeição, que tem a ver com a qualidade afetiva que a gente
foi amado. Então, tudo isso a gente vai exercitando para ir se purificando mesmo no amor e poder ir dando passos além. Por isso, assim, que é muito ilusório também esse negócio da terapia e da cura completa. A gente está sempre buscando uma cura. A gente está vivendo processos, na verdade. Processos que vão atingindo pedaços de cura. Porque conforme a gente vai aprofundando, camadas vão se abrindo, porque a gente vai tendo estrutura para olhar para essas camadas. Mas enquanto a gente estiver aqui, eu não acredito que existe uma cura completa. Porque a gente vai estar sempre sendo exposto a algo de dualidade mesmo para olhar para dentro da gente. Então, quando eu estou aberto a esse olhar, eu não tenho mais sofrimento, mas eu vou ter dor, porque vai ser cutucado, vai mexer. Então, eu tenho que começar a fazer o quê? Paz com a minha dor. E como que a gente faz paz com a nossa dor, com as nossas questões? Aprendendo a ter luto. Olha como tudo isso tem a ver com o que eu comecei hoje falando. Aprendendo a ter luto. Porque a pessoa que, por exemplo, perde uma pessoa e ela não consegue se desenvolver no luto, ela não consegue entrar num lugar de renúncia, de aceitação do que foi, ela não consegue viver esses processos. E é importante para quê? Para que a gente possa ir para o estágio seguinte e viver outros lutos, porque a vida é isso, é constantemente a gente ir entrando em contato com as mortes que vão surgindo, né? E por isso que a mulher ela tem uma potência muito grande, porque a gente é uma usina transmutadora, né? Todo mês a gente vive um processo de morte com a nossa menstruação. Então, essa ciclicidade que a gente tem, quando a gente utiliza o nosso biológico, o nosso fisiológico a favor da nossa psique, isso pode ser muito útil para a gente. Então, assim, dificuldades que a gente viveu no mês, quando a gente menstrua, a gente poder ali chorar, a gente poder esgotar, a gente poder se recolher um pouco, por isso que na menstruação nossa energia fica mais baixa, que é um pedido para se recolher, né? O que que a gente faz? A gente não vai acumulando esses lutos mal resolvidos, essas questões mal resolvidas e vai aprendendo a deixar as coisas irem. E quando eu deixo coisa aí, fica lugar aberto para vir coisas novas. Sêneca relata em suas cartas para Lucilo que não se pode ser feliz quando se vive só para si mesmo, quando tudo se faz em interesse próprio. Na verdade, só se vive para si quando se vive para os demais. O que nos cura é abraçar em nosso coração nossos pais e não tanto ser abraçado por eles. Isso é bom, claro, mas não é o objetivo. O essencial é que abracemos e que neste abraço acolhamos os demais, a vida tal como ela é, os fatos e nós mesmos. Abraçar é um movimento espiritual, é dizer sim. Para a existência, sobre esse sim, eu vou fazer um adendo aqui. Bert Hellinger traz três palavras muito profundas nos movimentos. A primeira é sim. Sim, eu aceito tudo como é. E quando eu digo sim, vem na sequência uma renúncia. Ou seja, eu consigo me abrir para isso. A segunda é por favor. Por favor é um movimento de reverência onde eu me rendo ao que é. E depois, obrigado. Obrigado pela experiência. Essa experiência me fez crescer. No final, é mais uma experiência. E quando a gente fala de paz, é sim, papai. Sim, mamãe. Por favor, papai. Por favor, mamãe. E obrigado. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe, pela vida. Então, sim, eu tomo a minha vida como ela veio, como ela é. Por favor, me abençoe como seu filho. E obrigada, obrigada pela vida. Então, são três palavrinhas que têm uma força incrível no campo, que a gente sempre vê nas constelações, quando a gente faz esse movimento. E a gente pode fazer isso em movimentos internos com a gente. Quando a gente percebe, a gente tem feito exercícios ao final de cada leitura, quando a gente percebe pontos que ainda a gente tem dificuldade de aceitar, que ainda está machucado ali dentro da gente, a gente pode
se conectar com esse lugar e fazer essas 3 palavrinhas. Por quê? Porque a gente vai daí limpando. Às vezes não é no primeiro momento, mas aos poucos a gente vai tendo esse movimento de rendição. Abraçar é um movimento espiritual, é dizer sim para a existência, para o que ela traz e requer a cada momento. Porque os pais são os representantes da existência. Por meio deles, a vida se manifestou e nós podemos cuidar dela. A senha para as portas do paraíso é composta de uma simples sílaba: sim. Um dos ensinamentos fundamentais das tradições de sabedoria é que sofremos quando nos opomos, que o mal-estar se nutre de resistências. Então, quando que eu sofrimento vem? Quando eu digo não. E é verdade mesmo. Quando eu olho para o meu parceiro, enxergo ele e falo sim, sim, eu te aceito como você é. E eu digo um sim de coração. Eu abro um caminho. Quando eu digo aquele sim querendo dizer não, isso não serve para mim. Esse teu jeito não serve para mim. O que que eu faço? Eu tô colocando resistência. Não vai ter fluidez. Então, o sim é a chave de abrir as portas, né? Sophie Hellinger, nos seminários dela, quando ela pergunta algo para a pessoa, ela é muito enfática em como a pessoa diz o sim. E tem até um movimento que ela vê do corpo, se a pessoa está querendo dizer o sim mesmo ou não, sabe? E a gente pode perceber isso fazendo um movimento muito simples. Quando a gente está em dúvida de alguma coisa, quando a gente está em resistência, entendeu? A gente pode respirar bem firme, assim, no nosso centro mesmo, fechar os olhos, ficar de pé e, tipo assim, trazer uma resposta, vamos supor, trazer uma pergunta do que a gente está ali em dúvida. E o nosso corpo responde, a gente dá um comando para ele. Sim, por exemplo, ele vai para frente, não, por exemplo, ele vai para trás. E daí a gente se centra, faz umas respirações, e nesse conversa com a nossa alma ali, né? A gente faz uma pergunta, sei lá, de repente, eu quero ir viajar, mas não tenho certeza se eu quero, eu devo fazer essa viagem? E deixa o corpo se manifestar para a gente perceber se é sim ou não, que o nosso corpo mostra. Vocês já viram quando a gente não sabe dizer não e a gente diz sim, mas dentro da gente o não tá enorme? A gente não consegue sorrir, ou a gente dá aquele sorrisinho amarelo. Nosso corpo ele dá ele dá mostras do sim na nossa vida e para tudo. Então, por isso que nas meditações, no Cosmic Power também, quando a gente faz esses movimentos, quando a gente está fazendo as meditações, é importante a gente sorrir, mesmo que inicialmente ele seja forçado, para que a gente possa, através do sorriso, estar dizendo um sim para a vida. Porque geralmente a gente fala sim e a gente sorri quando é algo que nos deixa feliz, quando é algo que nos agrada. Então, ir trazendo esses comandos para o nosso corpo também, tá? Gostaria de explicar uma curiosidade. Em muitos grupos, fiz uma pesquisa improvisada perguntando quem não se sentiu suficiente ou bem amado por seus pais. Isso aqui eu achei muito legal. Você pode imaginar o resultado? Sim, muitos costumam levantar a mão. Em seguida, pergunto sobre quantos dos que são pais diriam que não amam o suficiente ou suficientemente bem seus filhos. Quase ninguém levanta a mão. Não são necessários grandes conhecimentos de cálculo para deduzir que os números não batem. Do meu ponto de vista, há apenas uma explicação para isso, e ela é de ordem cultural. Tem-se privilegiado o questionamento dos pais, dando-se asas, talvez, a um movimento necessário para transitar de uma cultura excessivamente patriarcal para outra de caráter filial. Então, nós tivemos criações muito autoritárias, né? Muito patriarcais lá atrás. E esse movimento, principalmente na minha geração aqui, fez com que a gente quisesse dar essa abertura para os filhos, muito grande. Porém, a gente não conseguia, a gente está na busca de um equilíbrio, né? Então, hoje, o que que a gente vê? Vê os filhos reinando muito sobre os pais, o que também não é saudável, porque hierarquicamente o pai é maior que o filho. E quem comanda muitas vezes a casa,
as coisas, tudo tem sido os filhos. E isso traz uma desordem muito grande na família. Então, eu vejo assim, isso fazendo muito parte do movimento hermético mesmo que tem do pêndulo. Então, quando a gente tem aqui uma extremidade, né, do pêndulo, que era um autoritarismo, um patriarcado muito forte, né, onde a criança ela não podia nem chorar, ela não tinha vez para expressar nenhum sentimento, né? Quando eu solto esse pêndulo, né, quando esse patriarcado ele começa a ser dissolvido, e eu solto esse pêndulo, o que que acontece? O pêndulo ele não para no meio inicialmente. Ele vai lá para o ponto oposto, na verdade. E daí o ponto oposto é o oposto disso aqui. Então, qual que é o oposto do autorismo? A permissividade. Hoje os pais não estão autoritários, eles estão permissivos. O filho caga na cabeça dos pais. Eles não conseguem ter um lugar de ordem, de hierarquia. E daí, com isso, para esse movimento ir buscando um equilíbrio, quando eu solto aqui da permissividade, eu começo a buscar um equilíbrio, esse pêndulo ele vai descendo, ele vai buscar o equilíbrio até que ele para no meio. Então, o nosso trabalho como pais, dentro de vir de gerações anteriores, onde se viveu o autoritarismo, que a gente não conseguia manifestar emoções, que a gente não conseguia ter sentimentos, a gente não conseguia ter esse lugar, muito pela sobrevivência, enfim, as várias questões que a gente sabe já dos nossos ancestrais, o nosso papel é também não ficar nesse lugar permissivo, porque é a mesma régua. Então, nosso papel é o quê? A gente soltar e ir buscando esse lugar de ordem dentro do sistema. Então, pais são pais, não são amiguinhos, não são filhos dos filhos. Tem pais de tamanha carência que viveu aqui, o que que ele faz? Ele pega esse lado aqui e o filho vira tudo na vida dele. E ele deposita toda a felicidade dentro dessa criança. Então, essa criança cresce com um peso enorme, porque a vida dela veio para fazer o pai feliz. Isso não existe. A nossa vida vem para estar a serviço. Os pais, eles são um meio, um canal pelo qual a gente chega. Mas a gente vai, e por onde a gente vai se desenvolver. Então, conforme a gente vai se desenvolvendo ali com os pais, né? A gente vai o quê? Vai crescendo, criando autonomia para estar a serviço da vida. Não é para ficar grudado ali e dando carinho e suporte para o pai e para a mãe. E hoje a gente vê muito esse movimento. Por isso que daí causa toda essa desordem. Então, o que ele fala aqui? Todos os extremos precisam ser corrigidos e a atual ditadura moderna de caráter filial debilita tanto filhos como pais, confundem ambos. Ninguém sabe o seu lugar dentro do lar. Além disso, ao se acentuar a encenação acusatória contra os pais, perpetua-se a tendência vitimista e irresponsável dos filhos, enquanto os pais sofrem desnecessariamente em um âmago acúmulo de culpas, né? Então, tipo, se eu sou muito autoritária, eu tenho culpa, se eu sou muito permissível, eu tenho culpa, né? Porque eu acho que eu sempre estou buscando ali um lugar de perfeição e não um lugar de ordem. Os pais, por sua vez, também entraram em um código cultural dominante, autoperseguidor, de que deveriam ser melhores e mais perfeitos, né? Ou seja, não posso errar, né? Esse não posso errar tem muito a ver com o quê? Com a dor que a gente tem do nosso pai e da nossa mãe. Por quê? Porque a gente queria essa perfeição deles. Então a gente não se permite também, como pais, ser imperfeitos. A gente não consegue acolher essa imperfeição de nós. E a gente nunca vai ser perfeito. Então é um trabalho de começar a acolher em nós, né? Quando a gente está nesse papel, e daí, em consequência, a gente vai também acolhendo nos pais. Tanto é que uma coisa muito real que eu escutava assim, de pessoas mais velhas, e é uma sabedoria mesmo, é quando eles falam assim, né? Você vai ver, quando você for mãe, quando você for pai, você vai entender. E é verdade. Muitas coisas mudam dentro da gente, no olhar da criação, quando a gente se torna mãe e pai. Porque a gente se percebe perdido muitas vezes, não sabendo exatamente o que tinha que fazer. Só que a gente, como filho, sempre sabe o jeito certo que pai e mãe têm que fazer com a gente, na é verdade?
Então, isso é algo que é muito verdade mesmo. A outra razão poderosa que pode nos levar a dar início à tarefa de restaurar o amor por nossos pais. Só conseguimos amar a nós mesmos quando amamos e honramos os nossos pais. Por quê? Porque a gente é constituído biologicamente do papai e da mamãe. Nós somos 50% pai, 50% mãe. O nosso código genético, o nosso DNA é constituído pela linhagem paterna e materna. Não tem como nos amar sem ir ao encontro desse pai e dessa mãe. Ah, mas a minha mãe é narcisista, o meu pai é abusador. Você não precisa, de repente, inicialmente ter esse encontro físico, mas precisa ter esse encontro no coração, essa virada de chave interna. Mesmo com toda essa dificuldade que eu vim, com todo esse desafio, com todo esse destino, a vida chegou dessa forma. E tem mistérios que eu não compreendo porque são assim. Eu não compreendo se são contratos. Eu não compreendo se são se para quem acredita em outras vidas, eu não compreendo se eu fui em outro lugar em outra vida. Enfim, são mistérios. Mistérios que aqui nesse momento a gente não consegue ter plena consciência e saber. Então a gente se rende ao mistério também. Olha para ver, é rendição, é rendição, é rendição. No mais profundo de cada um de nós, por mais graves que sejam as feridas, nós, filhos, seguimos sendo leais a nossos pais e, inevitavelmente, os tomamos como modelo e interiorizamos. E Freud falava isso. Como que um complexo de Édipo, que é ali na fase infantil, quando a criança está se desvinculando dessa simbiose da mãe, né, e o pai entra em ação, como que no complexo de Édipo a gente passa por essa etapa bem integrada e podendo daí adultecer. Quando a mulher, ela se é, não é tomar a mãe como modelo, como está escrito aqui, mas ele usa a palavra, ela se identifica com a mãe, o feminino da mãe, e o homem se identifica com o masculino do pai. O que que acontece? Essa etapa é a etapa da primeira infância. Então, ali dos 4 aos 6 anos, que geralmente em todos nós é uma etapa que a gente é muito castrado, muito podado, dentro do nosso eu sou, dentro da nossa individualidade, e a gente não fecha esse ciclo do complexo de Édipo. E daí, isso faz com que a gente não tenha essa identificação. E é onde vai gerar todas as outras questões futuras. Então, sim, a gente precisa olhar e ter essas identificações. Não só às vezes até com coisas que a gente acha ruim na gente. Nossa, eu faço igual minha mãe. Mas sem culpar a mãe, porque ela é assim. E tem muitas também que a gente, muitas identificações, muitas coisas que são de coisas muito potenciais que a gente tem. Então, quando a gente consegue ir fazendo esse processo e reconhecendo e tomando isso, a gente vai trazendo essa força de tomar pai e mãe. A gente vai começando desse jeito. Se vocês perceberem os exercícios que a gente tem feito ao final, então, a maioria deles levam a gente para esse lugar. De algum modo, nos conectamos a uma força que nos faz ser como eles. Por isso, quando somos capazes de amá-los, honrá-los, dignificá-los e respeitá-los, podemos fazer o mesmo a nós mesmos e ser livres. Como podemos saber o que aceitamos e o que recusamos? Que às vezes a gente não tem noção também, né? Porque está recusando. É possível reconhecer o que não aceitamos de nossos pais por algumas poucas. Olha que interessante isso. 6, 8 ou máximo 12 recordações, por meio de imagens dolorosas de nossa infância que, vez ou outra, assaltam nossos pensamentos, tensionando-nos e fazendo com que nos sintamos novamente indefesos ou raivosos, penalizados, abandonados, ou o que quer que seja, gerando mal-estar para o corpo. Olha o que ele está falando aqui, o que a gente vive falando.
Então, assim, são poucas as situações, mas elas ficam marcadas aonde? No nosso corpo, porque essas situações geralmente foram traumas que a gente viveu. Nossa, mas um trauma não é algo, tipo, um acidente, uma coisa assim? Não, a gente tem vários tipos de níveis de trauma. E às vezes, por exemplo, quando eu era pequena, minha mãe de repente foi trabalhar. E ela já estava atrasada, ela não conseguiu me acalmar e eu fiquei chorando, me sentindo abandonado. E eu tenho essa memória na minha mente, dali na janela, vendo minha mãe embora, achando que ela não ia nunca mais voltar. E isso gerou um trauma em mim, porque é como eu me senti. A mãe teve culpa? Não, a mãe estava ajudando a prover. A mãe, então assim, como funciona diferente para cada um. E daí, essa memória fica registrada em mim. E essa memória, toda vez que eu vivo situações na minha vida que vão gerar esse sentimento de abandono, o que que acontece comigo? O meu corpo mostra esse sentimento. Então, se a gente está atento, a gente vai perceber: nossa, aqui eu senti a mesma coisa. Daí, quando a gente vai lá, retorna na memória, vai acolhendo, vai respirando aquele lugar. Nisso, gente, o renascimento é incrível, ele é maravilhoso, porque o renascimento ajuda exatamente nesse ponto. Quando a gente sofre um trauma, a gente muda padrões respiratórios. Então, por exemplo, quando você tem medo, a tua respiração fica mais curta. Quando você tem susto, você prende a respiração. Então, esses padrões respiratórios que a gente muda de acordo com os sentimentos que a gente vive, de vergonha, de medo, principalmente esses sentimentos desafiadores, quando a gente faz um renascimento, a gente trabalha uma respiração que chama circular, o que que a gente faz? A gente traz essa sensação que a gente está vivendo e através do renascimento é como se ele desse um novo print para essa programação respiratória. E se eu mudo a minha respiração dentro daquilo, isso vai me ajudando a integrar aquele processo no corpo. Então, é uma ferramenta que eu amo. Quem é daqui de Indaiatuba, só que é um trabalho que a gente só consegue fazer presencial. Quem é daqui de Indaiatuba, é, eu tenho grupo todo mês de renascimento aqui, atendo individual. Esse final de semana a gente vai ter uma vivência bem profunda que vai ter renascimento, ayahuasca e constelação. Quem tiver interesse, me chama depois. Ou que seja de fora também, ainda tem algumas vagas. E então, é isso. Então, assim, essas recordações ativam questões do nosso corpo. E daí isso ativa as nossas couraças, que faz com que a gente resista a deixar coisas que podem ser boas virem por causa desse trauma que a gente internalizou. Muitas pessoas conservam imagens vivas de acontecimentos difíceis e, em contrapartida, esquecem centenas de momentos em que foram estimados, cuidados, alimentados, amados, abraçados. E sem cuidados não há vida, não é possível sobreviver. Então, assim, todos nós, em algum âmbito, a gente teve algum cuidado. Tem uma frase da Organização Mundial da Saúde que fala que nenhuma criança vem ao mundo, nenhuma, até a que foi rejeitada a gravidez toda sem um nível que quer que seja de amor. Por quê? Porque senão a criança não consegue se desenvolver. Então, em algum momento, mesmo a mãe que dá o filho, mesmo a criança que está sendo rejeitada ali no útero, ela se desenvolve porque existe algum laço afetivo e de amor. Em geral, acredito que está embaixo a crença popular de que os pais causam por sua negatividade mal aos filhos. Ainda que de fato nada os exima quando têm comportamentos destrutivos, se dermos uma olhada no cotidiano dos pais, vemos a quantidade de dedicação e cuidados que a criação de um filho requer. Além disso, o mais comum é que os pais desejam que os filhos sejam felizes. Existem algumas exceções, a gente sabe. A questão é como aceitar as moedas difíceis, porque incluem o sofrimento. Boris Cyrulnik, criador do conceito de resiliência, tão em voga ultimamente, nos mostra o poder de algumas pessoas de se recuperar de graves feridas e traumas emocionais. Ainda que sejamos mamíferos sensíveis que sofrem diante da falta de amor e de respeito, ou pelos fatos e reveses terríveis da vida, mortes, perdas trágicas, tragédias, etc.,
Também estamos amparados pela força da vida e por um amor eterno, presente em cada um de nós, seja qual for o rumo e a forma que escolhemos para viver. Porque além da gente biologicamente, né, ter vindo do pai e da mãe, a nossa consciência, né, esse espírito, né, que nos habita, ele é divino e ele está ligado à fonte e a fonte é por amor. Então, quando a gente vai se conectando com esse lugar também, a gente pode sentir o amor, né? Esse amor espiritual, esse amor da consciência de centelha divina mesmo. Confúcio também afirma que uma ofensa não é grande coisa, exceto pelo fato de que nos empenhamos em recordá-la. Entretanto, é comum construirmos nossa vida em função de recordações, algumas traumáticas que resultam em meras transformações daquilo que vivemos antes. Recordações que ficam muito longe da realidade ou que, em parte, a distorcem e que nos distanciam do nosso presente, nosso único apoio. É que o único lugar possível onde podemos viver é o presente, e essas imagens e sensações ocorreram no passado. Portanto, pertencem a outro tempo e momento. De modo que uma ferida não é grande coisa, exceto se nos empenhamos em recordá-la. Porém, né, o que acontece? A imagem, né, ela pode estar no passado. Só que a reação ao trauma, ao que aconteceu, está no nosso corpo no presente. Por isso que a gente tem dificuldade de deixar ir. Porque não é só algo do passado. Cada vez que a gente lembra ou que aquilo vem, o que acontece? Isso é ativado no nosso corpo. Então, enquanto a gente não ir trabalhando a nossa presença, o nosso corpo, para mexer com tudo isso, o que acontece? A gente não consegue muito sair do lugar. Então, é o que ele fala aqui. Isso é, ao mesmo tempo, verdadeiro e falso. Ainda que conseguíssemos, com a mente, esquecer algumas imagens, no corpo ficam registradas todas as vivências, e isso funciona como uma espécie de receptáculo e de regulador emocional, que procura sobreviver e minimizar os danos ao preço de tensionar-se, congelar-se, inibir-se, camuflar alguns sentimentos, ocultar outros, modificar padrões respiratórios, como eu falei anteriormente, etc. Então, ele está falando aqui das couraças que a gente desenvolve. E isso é tão forte, gente, que muitas vezes a gente não lembra do trauma, não, nem tem a memória. Mas quando vive uma situação semelhante que ativa ele, o nosso corpo responde. E muitas vezes a gente pode ir ao longo do prazo, enquanto não olha isso, e somatizando com doenças, tá? Então, assim, que são as neuroses que o Freud falava, né? Então, tem muito, o grande problema de, a gente só pode sofrer com o que a gente recorda, então não quero recordar mais, não é só sobre isso, é porque está no nosso corpo também. Somos seres que se nutrem de experiências e que funcionam em diferentes níveis. De um lado está o pensamento verbal e racional, e do outro a imaginação, as emoções, as sensações físicas, a postura, os padrões corporais, etc. O corpo recorda e registra, e em cada pessoa convivem corpos do que foi ontem, antes de ontem e do que foi aos 15 e aos 2 anos. Em nosso corpo está presente a memória de tudo que vivemos, inclusive dentro do útero da nossa mãe, que a gente não vai ter memória. Tudo que a gente viveu no início da gestação. E daí tem outros trabalhos, né, com a psicologia periperinatal, que falam até da concepção e até do momento antes, né? E a constelação já tem trazido até a questão de outras vidas. E daí a gente está com isso tudo armazenado também aqui. Então, por exemplo, traumas transgeracionais, que muitas vezes a gente não viveu, porém, a nossa mãe ou o nosso pai viveu, algum ancestral nosso viveu, e a gente sente ele. Por quê? Porque existe uma modificação do DNA e a epigenética já mostra isso. Então, por mais que a gente tenha tido a melhor infância, os melhores pais, o ambiente mais afetivo, amoroso possível, é muita carga transgeracional que a gente carrega.
Então, a gente sempre vai ter algo que nos marca. E com isso, a gente sempre vai estar em função do clã para alguma coisa. Então, assim, a gente não vem para cá a passeio. Sistemicamente, a gente vem para cá para quê? Para auxiliar dentro do nosso emaranhamento, do que a gente traz aqui, a o quê? A purificação do nosso clã. Esse emaranhamento, ele também é divino. Ele também é uma função para a gente desempenhar. E dentro desse emaranhamento, muitas vezes, está o nosso propósito, a nossa missão pessoal. Por quê? Porque se a gente olha para isso, se a gente faz o trabalho que a gente precisa fazer com isso, a força que a gente vai desenvolver para se colocar no mundo e para trazer a missão pessoal, muitas vezes, que a gente tem aqui, é muito grande. Então, onde está o nosso desafio? Está a nossa potência. O que perdemos ou conseguimos ao recusar ou aceitar as moedas? Entre as vivências que temos com nossos pais se encontram as doces, que nos fazem sorrir e nos sentir bem, e as amargas, que nos doem e nos contraem. As primeiras parecem nos impulsionar para a vida e as outras parecem nos entorpecer. A tentação, para muitos, consiste em querer aceitar apenas o positivo e expulsar o negativo. E isso tem uma lógica esmagadora. Queremos nos afastar daquilo que nos causou ou ainda causa dor. Assim, alguns recusam os pais e o que vem deles. No entanto, temos de compreender que a lógica emocional dos afetos funciona de maneira muito pouco lógica. Aliás, não é nada lógica. É mais paradoxal e independente de nossa vontade. O que ele está falando aqui? Inconsciente, né? Motivo pelo qual, frequentemente, como já citei, o repúdio nos prende com mais força ao que recusamos ou aqueles que recusamos. Para o bem ou para o mal, não governamos os afetos com nossa mera vontade. A linguagem do coração se escreve em outro ritmo, sutil, decisivo e apaixonado, dificilmente ordenado. Eu vou repetir isso aqui para vocês gravarem bem. A linguagem do coração se escreve em outro ritmo, sutil, decisivo e apaixonado, dificilmente ordenado. Então, a gente precisa aprender a escutar muito o nosso coração, que falam já que é a nossa segunda inteligência, né? E o coração, ele geralmente traz as nossas paixões. Tipo, se eu faço algo que eleva a minha vibração, se eu tô amando, se eu tô feliz com o trabalho que eu tô fazendo, eu sinto esse poder no meu coração, eu sinto meu coração bater mais forte. Então, estar alinhado, perceber o que faz o nosso coração bater, o que é nossa paixão. E daí esse é um bom caminho para a gente retornar à nossa essência. E daí, conforme a gente vai percebendo, nossa, eu estou fazendo isso, sei lá, estou fazendo um pão aqui, como eu gosto de fazer isso, como me deixa feliz, me sinto bem, isso é uma paixão para mim. A gente vai o quê? Vai fazendo, cada vez mais experienciando diariamente coisas, situações, pessoas que nos trazem esse sentimento de paixão. Assim a gente vai entrando em contato com esse nosso eu. Desse modo, muitos que não aceitam suas moedas e permanecem na queixa ou no ressentimento se comportam, quando mais velhos, como seus pais ou reproduzem comportamentos daninhos iguais aos recebidos. O que de fato ajuda é realizar o processo de aceitar também o que foi difícil. Freud também olhou e falou isso, né? Que tudo que resiste, ele vai encontrar uma maneira de se pronunciar na nossa vida. Então, se eu tive muitas vezes os traumas, né, que Freud observou lá que as pessoas viveram, que como que ele vai se manifestar através de sonho, ele precisa encontrar um canal para vir e mostrar repetição de padrões, repetição de situações na vida. Por quê? Porque está querendo que seja visto. Quando eu não gosto de uma coisa e falo, não quero viver isso, eu simplesmente não consigo prender isso lá num cantinho em que isso nunca vai voltar. Enquanto eu não olho verdadeiramente para isso, é isso que vai vir na minha vida com outros símbolos, com outras pessoas, mas sempre trazendo o quê? A sensação no corpo. Por isso que quando eu começo a identificar a sensação no corpo, eu começo a identificar as minhas repetições,
onde eu estou revivendo o que eu não queria viver. O que de fato ajuda é realizar o processo de aceitar também o que foi difícil. E com isso, talvez nos tornarmos mais fortes e mais sábios. Ou seja, também o que parece negativo está a serviço da vida e podemos aproveitá-la a nosso favor. É uma experiência. O sofrimento também é capaz de nos fazer mais humanos. Algumas pessoas que sofreram perdas ou traumas com seus pais, por exemplo, superam o que viveram e constroem uma vida com alegria e muito sentido. Em contrapartida, há pessoas que, amparando-se em pequenas frustrações com os pais, acham-se no direito de ter uma vida escassa e penitencial e culpam os pais de justificar seus erros ou fracassos. Devemos saber que nada nos impede de nos desenvolvermos bem. O que do passado conservamos apenas e que do passado conservamos apenas as cinzas em formas de imagens guardadas na mente. Podemos transformá-las e ficar em paz com o que passou, ao menos com o que recordamos disso. E assim nos abrimos ao presente, o lugar e o tempo do verdadeiro fogo do viver. Em geral, as pessoas que realizam o processo interior de aceitar suas moedas e ficar em paz com seus pais e com sua história, se sentem melhor consigo mesmas, estabelecem relações adultas e espontâneas mais facilmente e retribuem a vida com o que possuem. É muito profundo isso. A gente vê, assim, em histórias mesmo, filmes de vida real, né, que falam, filmes também, né? Estava lendo aqui, eu lembrei de um filme que eu assisti, que é a história na vida real de uma pessoa que foi lá dos Estados Unidos, um cara que foi adotado, depois ele faz direito, se torna juiz, e ele reencontra a mãe depois dos 18 anos, e ele, junto com a mãe, o trabalho dele é todo voltado para adoção, áreas de adoção, coisas assim. Foi o que foi o trabalho de vida dele. Então, o quanto o abandono trouxe a potência, né? Quanto a gente consegue, quando a gente consegue transmutar isso, a força que isso tem. Depois eu vou colocar no grupo, acho que é Life Smart, se não me engano o nome do filme. Eu coloco lá para vocês verem. Esse é um filme muito legal e que traz todo esse olhar da adoção também. O que acontece quando recusamos nossos pais e aquilo que nos deram, ou seja, suas moedas? Vou ler essa partinha aqui. As pessoas que recusam suas moedas se sentem mais vazias e esperam que os outros ou alguma coisa as preencham, né? Então é aquilo que a gente sempre falou, começa a projetar o que faltou no outro, né? Às vezes no cônjuge, ou nos filhos, ou no trabalho, ou ainda a riqueza, a justiça, a religião, ou o que quer que seja. E resistem a dar o que tem para dar à vida, porque está sempre cobrando de alguém. Então não se coloca em lugar de servir e dar. Muitas são as cenouras que perseguimos de maneira vã ao longo da vida, quando a solução é descer do burro, ou literalmente deixar de ser burros, e mudar nosso ponto de vista, deixando assim de sofrer e fazer sofrer inutilmente. Se nos recusamos a isso, nos debilitamos e, como digo, costumamos procurar nos demais o que nos falta. De certo modo, permanecemos como crianças tirânicas, que dizemos a vida e a nossos pais como eles deveriam ser, em vez de aprender o que é e aceitá-los como são ou foram. E eu vou um pouco mais longe dessas crianças tirânicas. Nós nos tornamos adultos com essa criança tirânica dentro de nós, onde a gente fica ali falando como nosso filho tem que ser, como nosso marido tem que ser, como nossa amiga tem que ser. A gente leva essa tirania nas nossas outras relações, né? A realidade, sem dúvida, está aí para ser modificada e aprimorada. E assim o fazemos todos os dias. Tratamos de mudar o que é possível. Mas do que já passou, é melhor nos fazermos discípulos e tratar de aprender logo que nos sirva agora. Quando não aceitamos a realidade do que nos tocou, de certo modo, também negamos a nós mesmos. Quem nega suas origens apaga sua identidade. Quem amputa uma parte de sua trajetória se encontra eternamente em fuga inquieta. Sartre dizia: não importa tanto o que me fizeram, mas o que eu faço com o que me fizeram. Afinal, é melhor e mais útil que a responsabilidade esteja em nosso telhado,
E trabalhar com a nossa história pode convertê-la em aliada, abrindo nosso coração a ela, apesar das feridas, ou justamente nos abrindo a elas. Só conseguimos transcender o que aceitamos. Então, eu vou parar por aqui hoje, a gente está na página 40, para a gente poder fazer uma dinâmica. Mais uminha, a gente tomar mais um pouquinho, né? Eu vou me despedir aqui do pessoal do Instagram. Obrigada, que a gente vai para a dinâmica. Quem gostou e quiser, me chama para entrar no grupo. Vou pegar aqui. Depois no final a gente abre para perguntas, tá, gente? Vou colocar uma musiquinha aqui. Vocês estão escutando a música? Só me avisa aí alguém, por favor. Se tá dando para ouvir. Beleza, obrigada. Obrigada, pessoal. Então, eu vou convidar vocês a, dentro da mesa aí que vocês estão, no lugar que vocês estão assistindo, tudo, vocês assim, sem pensar, só olhar assim em volta e ver o que te chama, escolher dois objetos. Pode ser uma caneta, um clips, um papel, um lápis, uma caneca, o que quer que seja. Olha aí ao redor de vocês, e daí vocês veem qual objeto chama vocês. Escolham dois objetos. Todo mundo conseguiu escolher? Beleza. Então, eu vou pedir para vocês deixarem os dois objetos aí na frente de vocês. Nesse momento, se sentarem de forma confortável, descruzando braços e pernas. A gente vai trazer uma respiração bem profunda. Primeiro, soltando o ar para o velho ir, né? Aqui tá. E inspirando profundamente. Pode ir fechando os olhos para entrar em contato com o seu corpo. Solta o ar. Solta o ar. Quando solta o ar, relaxa. Inspira daí profundamente pelo nariz. Vai soltando o ar, deixando ir as tensões. Às vezes o incômodo que você sentiu na leitura. O que te pegou, o que te tocou, as suas próprias cobranças de quando a gente lê essas coisas, porque a gente fala, eu quero isso e eu não consigo ainda entrar nesse lugar. Vai soltando tudo isso com a sua expiração e vai colocando energia, colocando prana na inspiração, para renovar suas células, purificar elas. Para a gente integrar um pouquinho de tudo, de toda essa informação que foi chegando hoje. E expandir um pouquinho mais essa consciência para o nível do nosso corpo também. Então, inspira profundamente, solta o ar. Esses objetos que você escolheu,
Um vai representar o seu pai e o outro a sua mãe. Então, você vai colocar cada um na mão direita, vai representar seu pai, na mão esquerda, sua mãe. Segura esses objetos. Olha para eles. Vai percebendo eles. Percebe se o peso é igual, se é diferente. Feche os olhos se você quiser perceber como que é o peso, a textura, a temperatura. Se ele cabe bem nas suas mãos, ou se ficou pequeno ou grande demais. Se é leve, se é pesado, se é agradável, ou se é indiferente. É um objeto, não consigo sentir nada com ele. Vá percebendo. E se permita perceber as sensações que cada objeto traz em cada mão. Se elas são iguais ou se elas são diferentes. E em silêncio, vá permitindo que cada um desses objetos receba um nome, uma palavra, um significado. Pode ser algo que você reconhece que recebeu do seu pai e da sua mãe. Dons, valores, histórias ou dores. Você escolhe o que você vai querer olhar hoje ali do seu pai e da sua mãe. Não precisa forçar nada, você apenas deixa vir o que fizer sentido para você. Então, se é uma dor que está muito pulsante aí ainda, deixa ela vir. Nomeia o que você está colocando aí, do seu pai e da sua mãe. Se é um dom, nomeia ele. A gente não precisa trabalhar só as questões difíceis. Muitas vezes a gente tem dificuldade também de tomar os dons, as coisas que tipo assim, que são boas. Então, se você quer olhar para isso hoje, coloca a tua atenção nisso. Obrigada, Pri. Depois, se quiser, você continua. Vai estar gravado. É importante a gente nomear. A gente vai olhar para mais um aspecto hoje. E vai observando se há algo nesses presentes que você já pode receber de verdade. Se você sentir que o teu coração está aberto para receber, você traz esse objeto lentamente para perto do seu peito, acolhendo o que cabe no seu coração. Se forem os dois, você pode trazer as duas mãos. Se for um só, se não for nenhum, você deixa onde está. Se você tiver vontade de trazer, mas assim, quer ficar no meio do caminho, de acordo com o que você sente. O exercício é para você e é importante que ele seja verdadeiro no seu coração. Se for metade do caminho, o lugar que você consegue andar, já é uma metade de caminho. Se for só olhar onde está, já é um olhar. Se nem olhar eu não consigo, é só sentir o peso, já estou sentindo algo. Qualquer movimento que você fizer em relação a ao presente do pai e da mãe que você está olhando aí, já é algo que você está construindo dentro de você. Se você sente que algo ainda não pode ser recebido, mantenha o objeto um pouco afastado, olha para ele com respeito, sem rejeitar, apenas reconhecendo o seu limite no momento. Não tem que nada. É o nosso limite, é o que a gente dá conta. Então, olha para esses objetos, porque você nomeou dele, percebe. O que você consegue? Eu consigo só olhar, eu consigo só sentir, eu consigo trazer para o meu coração. Eu consigo deixar onde está, eu consigo ficar até para metade. E vai respirando profundamente nesse processo. Às vezes, inicialmente, você não conseguia, mas aos poucos, conforme você vai respirando, você sente vontade de fazer um movimento.
Então, inspira pelo nariz, solta pela boca. E vá se permitindo agradecer internamente. Mesmo que parte disso ainda doa ou pese, eu reconheço que veio de vocês e me trouxe até aqui. Eu recebo no meu tempo. Respira profundamente. Inspira, solta o ar, devagar. Se sente que algo precisa ficar um pouco mais distante, coloque-o na frente sobre a mesa, como um sinal de que um dia poderá isso se aproximar. Dando abertura. Vai respirando pelo nariz, soltando pela boca. Vai se permitindo agradecer mais essa oportunidade de olhar para essas questões que você colocou, com honra, com respeito, com carinho, principalmente com carinho consigo mesmo do movimento, com autoacolhimento. E aos poucos você vai colocando esses objetos à sua frente, olha para eles. E dentro de você, agradeça pelo movimento que você conseguiu fazer hoje. Vai sentindo como seu corpo reage quando você escolhe receber ou esperar. O movimento que você conseguiu dar conta de fazer. Quando você estiver pronto, você pode ir abrindo os olhos, mexendo o corpo. Aos poucos e retornando para o momento, percebendo como que o seu corpo tá, como que você ficou com tudo isso. E aqui eu vou encerrando a gravação, para que a gente possa abrir para as partilhas que a gente daí não coloca na gravação.